amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Abraão e a bênção das nações. O nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul, palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a lição de hoje, como de costume, 3 objetivos. O primeiro é entender que o projeto da salvação desdobra-se na chamada de Abraão, o pai da fé. O segundo objetivo nosso é saber que pela fé em Cristo, o Salvador, o homem, ele torna-se herdeiro da promessa feita a Abraão. Que coisa linda, meu irmão, saber que eu e você, nós somos herdeiros da mesma promessa que foi feita a Abraão. E terceiro e último objetivo é crer que Deus é o autor da salvação e deseja que todos sejam salvos. Pois bem, meu irmão, do capítulo 12, ao capítulo de número 50 de Gênesis, narram as histórias dos grandes patriarcas da fé e do povo de Israel. Na lição de hoje nós vamos aprender que a proposta divina da salvação, proclamada no Éden, em Gênesis 3,15, que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa proposta, ela é confirmada por meio de Abraão, um dos mais importantes personagens da Bíblia Sagrada, irmãos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, ele chega a dizer: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia! O primeiro ponto, meu amado, da lição de hoje fala dos antecedentes de Abraão. E aqui nós veremos a família de Abraão, nós falaremos sobre a localidade, aonde Abraão ele nasceu, e também vamos falar sobre o contexto religioso. Querido, o nome Abraão no hebraico significa pai elevado. Essa expressão remete à ideia de uma linhagem nobre, expressa o desejo que ele seja grande como seu progenitor.
pouco antes, e você vai lembrar disso perfeitamente, né? Pouco antes aí do nascimento de Isaac, né? O filho da promessa, o Senhor mudou os nomes de Abrão e Saraí, que passaram a se chamar Abraão, pai de uma multidão de nações, e Sara, que quer dizer princesa. Na cultura hebraica, é bom lembrar que o nome de uma pessoa diz muito a respeito do seu caráter e do seu destino. Então, a mudança do nome de Abrão para Abraão indicava que ele seria uma pessoa diferente em razão de viver uma aliança com Deus. Com relação à família de Abraão, né? Abraão, ele era descendente de Sem, né? Filho de Terá. Isso está em Gênesis, capítulo de número 11, do 10 ao 32. Você pode dar uma lidinha aí para o vídeo no nome de Jesus. Dos grupos raciais, descendente de Sem, né? Um dos 3 filhos de Noé são conhecidos, né, como semitas. De modo mais específico, esse termo hoje tem sido usado como indicação ao povo ancestral judaico. Sem é abençoado com a hegemonia sobre os seus irmãos. Éber e Abraão eram descendentes de Sem. Desta maneira, a bênção que alcançaria os seus descendentes, os israelitas, como está em Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3. E é bom lembrar também, irmãos, que Deus, ele fez 3 exigências que demandaram grande obediência de Abraão e Sara. Não foi fácil para Abraão e Sara tomar aquela decisão, porque muita coisa estava envolvida. É só você se colocar no lugar deles para você entender um pouquinho a situação em que eles viveram, porque eles teriam que deixar a terra. Meu Deus do céu, a terra era o lugar onde ele cresceu, aonde ele viveu os melhores momentos da sua vida, a fase ali de criança, de adolescente, né, de jovem. Sem contar os hábitos e os costumes adquiridos. Ele teria que deixar a parentela, ou seja, o seu clã. Teria que deixar, meu irmão, a casa dos seus pais. Laços afetivos mais estreitos. E sem contar também que ele teria que deixar as suas responsabilidades de liderança. Porque após a morte de Terá, Abraão, ele se tornou o quê? O líder do grupo. Sua família, né, a família de Abraão, residia em Ur dos Caldeus, que nem como está em Gênesis, capítulo de número 11. Ur dos Caldeus era cidade-estado da Baixa Mesopotâmia. Era um centro cosmopolita bem desenvolvido nas áreas agrícolas e comerciais. Situava-se ali próximo ao rio Eufrates, né, o deserto de Edim. Localizada no moderno Iraque. Isso tem que ser muito claro para nós. Ur, na verdade, irmãos, tem sido estudada por meio das escavações desde o século XIX. Muitas informações têm sido descobertas acerca dos patriarcas justamente por causa dessas escavações. A região onde vivia a família de Abraão era caracterizada por um intenso quê? Politeísmo, irmãos. Eles adoravam muitos deuses. A descoberta arqueológica revela um enorme centro cultural e um zigurate. Zigurate era um templo em forma de torre piramidal. Esse templo, ele era dedicado à deusa Lua. Então Deus, amados, ele ordena que Abraão saísse desse ambiente idólatra
porque o havia escolhido para formar a nação santa. É isso que ele fala em Josué 24, do 1 ao 3. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os cabeças e os juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram os vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Noá. Serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaac. Então veja que a religião, que a família dele participava naquela terra de Ur, era politeísta. Eles adoravam muitos deuses. E em razão da sua obediência ao chamado de Deus, Abraão foi denominado pai de todos nós. Isso Paulo fala em Romanos capítulo 4. E também amigo de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo de número 2. Aí nós temos, irmãos, o segundo tópico da nossa lição, que fala do chamado de Deus. E aqui nós vamos ver que sobre o determinismo religioso cultural, vamos falar sobre a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E vamos ver também as armadilhas da caminhada. Amados, no Antigo Testamento, Abraão, ele constitui-se no símbolo máximo da fé. Gênesis, capítulo de número 15, versículo 6. Gênesis 15. Abra sua Bíblia aí, meu querido. 5 e 6 diz: então o levou para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Aí quando chega no versículo 6, olha o que diz, meu irmão: e creu ele no Senhor, aleluia, e foi-lhe imputado isto por justiça. E aqui nós vamos ter que caminhar suavemente, irmãos, porque Deus tem uma palavra para mim e para você, sabe? Não dá para passar por esse texto de Gênesis 15, 5 e 6, assim, de maneira apressada, porque Deus dá 3 ordens a Abrão. Primeiro, diz: sai da tua tenda. Cara, isso significa sair da zona de conforto, meu amado. Isso significa sair da rotina. Isso significa fazer coisas novas para Deus. Isso significa romper com seus limites, alargar as fronteiras, sair daquilo que te limita, porque dentro da tenda ele ficava muito o quê? Limitado. Se ele olhasse para o alto, ele veria o quê? A lona da tenda. Se ele olhasse para os lados, ele veria o quê? A lona da tenda. A lona da tenda. Então, dentro da tenda, para onde ele olhasse, tudo ainda era muito o quê? Muito pequeno. Caramba! A pergunta é: o que é que está nos limitando? Davi vivia no pasto, cuidando de quê? De ovelhas. Quando Davi saiu da zona de conforto e foi lutar com Golias, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou rei de Israel. Moisés estava lá em Midian com a sua família, já estava casado. Aí aparece Deus e fala com ele: ó, sai da sua zona de conforto, vai para o Egito e liberta o meu povo. Cara, pensa comigo. Moisés poderia ter falado o quê? Poxa, Senhor, aqui tá tão bom, já constituí família, minha família aqui é abençoada.
Aqui ninguém lembra que eu sou assassino. Aqui ninguém me trata como um escravo. Aqui, ó, eu tô de boa com meu sogro, sabe? Com as ovelhas. Mas o que que ele fez? Ele decidiu sair daquela zona de conforto. E por ter saído dela, ele se transformou no libertador de Israel. E tem um versículo, irmãos, que ele é sensacional. É Deuteronômio. Abra a Bíblia aí, 34. Olha o que fala esse texto sobre Moisés por ter tomado a decisão de sair da zona de conforto. 34, 10 ao 12 diz: e nunca mais se levantou, aleluia, em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, porque o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel, só pelo simples fato de ter deixado a zona de conforto. Moisés, ele ficou marcado, irmãos, porque decidiu sair ali do seio ali dos seus familiares, né? Ele decidiu sair do conforto da sua casa. Cara, quem sai, escute isso, da tenda, quem sai da zona de conforto, com certeza marca a sua geração. Foi o que aconteceu com Abraão, rapaz. Só por ter obedecido a voz de Deus em sair da tenda. Mas não fica por aí só a promessa. Porque Deus fala para ele: sai da tenda, olha para o céu, meu irmão. Deus não mandou Abraão olhar para quem estava ao lado, sabe? Deus não mandou Abraão olhar para a terra, porque se ele olhasse para a terra, ele se decepcionaria. Por isso Deus manda ele olhar para onde? Para o céu. Porque olhando para o céu, nós temos estrutura para ajudar os outros. Olhar para o céu gera fé. Olhar para a terra gera incredulidade. Aqui tem um recado de Deus para nós. Nesse tempo que nós estamos vivendo, cuidado para onde você está olhando, tá? Continua com os seus olhos fitos em Jesus. Céu fala do impossível. Terra fala do possível. O céu nos faz avançar, meu irmão. E a terra nos faz recuar. Você lembra o rei Ezequias? Ele sofreu uma tremenda ameaça de Senaqueribe. Senaqueribe disse para ele o seguinte, ó: ou você se rende ou vou acabar, exterminar com tudo. Lembrando que eram 185 mil soldados, meu irmão, contra um povo que nem é citado o número do exército de tão pequeno que era. Ezequias tinha tudo para se render. Ezequias tinha tudo para jogar a toalha. Se ele olhasse para a terra, meu Deus, ele nem chegaria a clamar pelo Senhor. Mas o que foi que ele fez? Aleluia! O que foi que Ezequias fez? Depois que ele recebe a carta das mãos dos mensageiros, ele leu a carta. E aí, meu irmão? Ezequias, ele subiu, diz a palavra, à casa do Senhor. Ele apresentou a carta ao Senhor. Isaías 37:14, irmãos. Ezequias sabia que se ele continuasse olhando para a terra, ele veria apenas 185 mil soldados. Mas se ele olhasse para o céu, ele veria, cara, um exército incontáveis de anjos.
Que coisa bacana, irmãos. Ele sabia, Ezequias, que a vitória não vinha da terra, que a sua vitória vinha dos céus. Sabia que se ele olhasse para a terra, não teria chance alguma. Mas se ele olhasse para o céu, a vitória era certa, era garantida. Então o que ele fez, meu irmão? Ele olhou para o céu. Aí o que a palavra de Deus diz? Cara, isso aqui é forte. Então saiu o anjo do Senhor e feriu, irmãos, sabe quantos? Sabe quantos? 185.000 soldados. E quando se levantaram pela manhã, eles só viram cadáveres. Isaías 37:36, cara, sensacional. Por isso Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, olha para o alto. Estamos vivendo um momento que não dá para ficar olhando para a terra, meu irmão. Sabe por quê? Porque o nosso socorro não vai vir dessa terra, o nosso socorro vem do alto, vem do céu, meu irmão. O nosso socorro vem de Jesus. Aí tem outra ordem, né, que Deus dá a Abraão. Ele diz assim: sai da tua tenda, olha para o alto e conta as estrelas, se você pode contar. Cara, isso aqui é fantástico, irmãos. Deus prometeu para Abraão almas como as estrelas dos céus e a areia do mar, cara. Meu Deus do céu! As estrelas, elas representavam as promessas do Senhor. Quando nós estamos, escute isso, aliançados com Deus, quando nós cumprimos os seus mandamentos, os mandamentos que Ele nos ordena, sair da tenda e olhar para o céu, meu Deus do céu, Ele garante que vai cumprir a sua promessa. E sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, meu amado, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não se cumprirá? Isso está em Números 23:19. Sair da tenda e olhar para o céu, escute isso, sair da tenda e olhar para o céu é comigo, é com você, mas cumprir a promessa, aí, meu amado, aí é com Ele, aí é com Deus. Por isso Abraão, ele constitui-se no símbolo máximo da fé. Amado, Deus usou a vida deste patriarca para a execução do seu eterno propósito. Por meio dele, o Senhor estabeleceu uma nação que seria instrumento dele, meu amado, para o envio do seu Filho unigênito, assim salvar a humanidade da condenação do pecado. É isso que Paulo ele fala em Romanos, né, irmãos? Capítulo de número 4, do 13 ao 25, ele diz assim: porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem, o qual em esperança creu contra
a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já tinha quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cara, o texto bíblico, ele narra, irmãos, o momento crucial em que Deus aparece a Abraão e faz com ele o que? Um pacto. Gênesis 12, do 1 ao 3. E ali, naquele momento, inaugura um novo momento na história da salvação, irmãos. Abraão, ele torna-se o pai na fé de todos aqueles que creem em Cristo. É como diz Gálatas, né? 3, do 7 ao 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todo aquele, versículo 10, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. Ou seja, você vê que quando Abraão, ele obedece o chamado, né, a ordem de Deus, se inaugura naquele momento a história, né, da salvação. Abraão, ele se torna pai na fé de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O judaísmo, né, de maneira equivocada, ele reivindica Abraão como pai exclusivo, não como pai dos demais povos. E dessa forma, a salvação, meu irmão, aos seus olhos é propriedade exclusiva da descendência de Abraão. Jesus Cristo, por diversas vezes, confrontou esse pensamento religioso. Se você for lá em Lucas 3, versículo 8, olha o que diz. 3:8 diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Olha aí. Se você for em João capítulo 8, também você vai ter relatos semelhantes. Então, de acordo com o pensamento de Jesus, o patriarca não deveria ser modelo para uma atitude legalista, mas para uma vida pautada na fé. É o que diz Lucas 19:9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aí nós temos, irmãos, o não ao determinismo religioso, cultural. Porque pensa comigo, seria normal esperar que Abraão mantivesse a religião cega, idólatra da sua família. Entretanto, né, em seu poder soberano e em sua divindade, providencia o Senhor a reescrever o enredo da vida de Abraão e dá início naquele momento à narrativa da salvação. Dessa maneira, com Abraão, tem início não somente, irmãos, a história do povo de Israel, mas também a história da igreja de Cristo. Todos os que seguem a Cristo e, por isso, formam a igreja, são
verdadeiros descendentes de Abraão. Outra coisa, amados, são as armadilhas da caminhada, irmãos. O primeiro passo, da jornada de Abraão rumo à terra prometida, vale lembrar, foi dada pelo seu pai Terá, o qual, havia decidido mudar-se de Ur para Canaã. Terá começa ali a sua peregrinação com alguns membros da sua família. Isso está em Gênesis 11:31. E ele passa a habitar em Harã. Após a morte do seu pai, Abraão recebeu o chamado divino quanto à mudança que deveria fazer de Harã para Canaã. Agora, também é bom lembrar que no trajeto, irmãos, até Canaã, meu Deus do céu, Abraão enfrentou muitas dificuldades e circunstâncias adversas. Teve que enfrentar, primeiro, o desafio do clima, que não era fácil. Teve que enfrentar os saqueadores, o ataque dos saqueadores, o que fez com que Ló fosse preso e tivesse todos os seus bens tomados. Abraão também teve que enfrentar a escassez de alimentos, que de tempo em tempo era comum na região em que habitava Abraão e sua família. Isso está em Gênesis ainda, capítulo de número 12. Teve que enfrentar as migrações forçadas ao Egito, o império mundial da época. Trazia desafios para ele culturais e religiosos. Abraão quase perdeu Sara, sua esposa, em uma dessas viagens. Isso está em Gênesis ainda, capítulo de número 12. Porém, irmãos, apesar de toda essa dificuldade, que ele enfrentou, diz a palavra do Senhor que a mão poderosa de Deus era com Abraão. Deus o protegia por seu imenso amor. Gênesis 12, do 17 ao 19, olha o que diz, irmãos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomada por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Então veja, apesar de todas as dificuldades, irmãos, enfrentadas por Abraão, a mão poderosa do Senhor era com ele. Assim, Deus age conosco hoje, irmãos. Você lembra do Salmo 23? Por favor, não podemos esquecer do Salmo 23 nos momentos da adversidade, porque diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Então, irmãos, andar na presença de Deus é desfrutar da segurança eterna, meu amado. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo diz o quê? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nós aprendemos com a vida de Abraão que o homem
não está condenado, meu amado, às determinações da sua cultura, da sua religiosidade ou da sua história pregressa. Ele pode sim romper com as cadeias do pecado, obedecer à voz de Deus e transcender em todas as áreas da sua vida, como está em João 5,25, irmão. E foi justamente isso, meu amado, que aconteceu com Abraão. João 5,25 que diz: em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Cara, no nome de Jesus, meu irmão, é possível você romper, como eu acabei de dizer aqui, sabe? Romper de verdade com as determinações da cultura, com a sua religiosidade ou com a sua história pregressa, sabe? E viver um momento extraordinário com esse Deus todo-poderoso. Abraão, Isaac e Jacó, eles formam família de pastores nômades, viviam com criados, com rebanhos. Certamente, irmãos, no Oriente Antigo, para viajar, era preferível associar-se às caravanas, como ainda se faz no Oriente Médio. O percurso de Abraão a Canaã é um ato simbólico de tomada de posse. Abraão, por si mesmo, ele não tomaria posse da terra, né? Como diz o escritor aos Hebreus, o que foi realizado pelos seus descendentes. Isso está em Gênesis 12, né? Gênesis de número 15. Aí nós temos também o terceiro tópico da nossa lição, que fala a espera da provisão de Deus, irmãos, e aqui nós veremos o Deus abençoador e a provisão na medida certa. Cara, um dos momentos mais difíceis na vida de Abraão foi uma guerra que envolveu 9 reinos, isso está em Gênesis capítulo 14, e resultou ali no aprisionamento do seu sobrinho Ló, o qual teve todos os seus bens roubados. Abraão, ele empreendeu vitoriosa campanha militar contra os monarcas locais que haviam sequestrado o seu sobrinho. E detalhe, irmãos, quando ele volta, né, cansado da batalha, a Bíblia diz em Gênesis 14, 18 ao 20, que o Senhor foi ao encontro de Abraão. Cara, isso é muito bacana. Veja, não foi Abraão que clamou a Deus e Deus veio, sabe? Não foi Abraão que pediu a presença de Deus naquele momento. Foi Deus. Deus que veio ao encontro de Abraão. O Deus abençoador, ele é representado no livro de Gênesis pela figura de Melquisedeque, cujo nome significa meu rei, minha justiça. Melquisedeque, né, ele era sacerdote rei de Salém. Então, essas duas características, né, justiça e paz, levaram o escritor aos Hebreus a comparar este personagem com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso está em Hebreus capítulo 7. Melquisedeque, ele era um contemporâneo de Abraão, um contemporâneo que prestava adoração ao único Deus eterno e verdadeiro. Ele foi, na verdade, o primeiro homem a abençoar o pai da fé. Gênesis 14, irmãos. Melquisedeque veio com uma provisão especial de Deus para Abraão. E que provisão era essa? Pão e vinho, cara. Isso é maravilhoso, irmãos, porque essa mesma oferta, ela está simbolicamente presente no memorial da Santa Ceia. Você lembra disso, não lembra? Pão e vinho. As palavras de bênção que Melquisedeque proferiu, que foram: bendita seja o Deus Altíssimo, que entregou
os teus inimigos nas tuas mãos, transmite um sentido maior, né, de poder, efetividade. Essas frases remetem à ideia de que todos os viventes e todas as coisas pertencem primeiramente a Deus, o Criador. Então, ao receber a bênção, Abraão, ele não retém a sua gratidão. Isso também é muito bacana, sabe? Porque a primeira atitude de Abraão, quando ele recebe a bênção de Melquisedeque, foi fazer o quê? Foi dar o dízimo do espólio. Gênesis 14. Ao agir assim, irmãos, ele demonstrou o quê? Humildade, obediência, reconheceu que Deus é sim a fonte de todas as bênçãos. Como disse o salmista no Salmo 103, 1 e 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aí nós temos o quarto tópico da nossa lição, que fala das promessas divinas que não falham. E não falham mesmo, meu irmão. Porque se Deus prometeu, vai se cumprir. E aqui nós veremos o seguinte: Isaac, o filho da promessa, e Jesus, o alvo da promessa. Deus, irmãos, o maravilhoso Criador de todo o universo, escolheu, por vontade própria, fazer promessas perpétuas a Abraão e os seus descendentes. Cara, isso é forte, porque da mesma forma, o Senhor, elegeu a igreja, a quem faz contínuas promessas também de vitórias eternas. Imprescindível para entender o projeto da salvação na vida de Abraão é a promessa divina, irmão, de lhe dar incontável descendência, como está em Gênesis, né, capítulo 15. Os fatores humanos, eles eram contrários à promessa feita. Sua esposa era estéril, já estava na idade avançada. Porém, entretanto, todavia, essas circunstâncias, irmãos, evidenciam o excelso poder e a firme determinação de Deus, cuja promessa jamais deixará de ser cumprida. Você ouviu o que eu falei? Que a promessa de Deus, meu irmão, a promessa que Ele nos fez, jamais deixará de ser cumprida. Se você olhar Gênesis 21, a partir do 1 até o 8, diz assim: e o Senhor visitou Sara. Caramba! Você ouviu o que eu disse, irmãos? Que na verdade tudo, os fatores humanos, eles eram contrários à promessa feita. Ela era estéril. O tempo já tinha passado, irmãos. Mas o que diz a palavra? E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe dito. Chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei
um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Meu Deus do céu, cara! Fica aqui registrado, meu irmão, que a promessa que Deus faz jamais deixa de se cumprir. Agora não podemos esquecer também que o pilar das bênçãos de Deus na vida deste patriarca era a sua aliança com ele. Você entendeu o que eu disse, irmãos? Abraão enfrentou muitas dificuldades, muitas circunstâncias adversas, mas Deus era com ele, só era com ele, porque ele mantinha, Abraão, firme a aliança que fez com Deus, aliança abraâmica. Irmãos, essa aliança, ela se cumpriu literalmente no nascimento do Messias, sabe? O nosso Salvador. É isso que Paulo fala aos Gálatas, capítulo de número 3. Versículo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua prosperidade. Não diz, e as prosperidades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Agora olha o 29. E se sois de Cristo, então, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu Deus do céu, amado. Que coisa extraordinária. Primeiro, é saber que o pilar das bênçãos de Deus na vida do patriarca Abraão era por causa da aliança que ele estabeleceu com Abraão. E que Abraão, irmãos, não quebrou. Não quebrou. Meu Deus do céu. E saber também que a aliança abraâmica, ela se cumpriu literalmente no nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, aqui, né, irmãos, nós vimos o que nessa lição? Primeiro, que o projeto da salvação ele se desdobra na chamada de Abraão, o pai da fé. Vimos também que pela fé em Cristo, né, o Salvador, o homem, ele se tornou o quê? Herdeiro da promessa feita a Abraão. E fechamos a nossa lição falando que Deus é o autor da salvação e deseja que todos sejam salvos. Eu quero concluir a lição dizendo o seguinte, irmãos: obedecer o chamado de Deus não é fácil. Nem sempre, né, teremos a exata percepção de como as situações futuras ocorrerão. Porém, o exemplo de Abraão nos estimula a crer incondicionalmente nas promessas de Deus. Ei, meu irmão, continue acreditando, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.